Rádio Justiça, sintonize seus direitos. Defenda seus direitos. Entrevista. Banco que cobrava taxa indevida de consumidores sofre nova derrota na Justiça. No caso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade ao Instituto Defesa Coletiva para prosseguir uma ação contra um banco. A instituição financeira é uma das líderes no mercado de financiamento automotivo no país. Para o Instituto Defesa Coletiva, quanto aos princípios da informação e da transparência expressos no Código de Defesa do Consumidor, a empresa financeira lesou milhares de consumidores brasileiros ao cobrar taxas indevidas, denominadas simplesmente como tarifa de cadastro e despesas. Vamos conferir os detalhes deste assunto agora na entrevista de Pedro Scartesini. Eu recebo agora na Rádio Justiça a participação da doutora Lilian Salgado, ela que é presidente do Instituto Defesa Coletiva. O assunto da conversa hoje é a cobrança indevida de taxas dos consumidores. Doutora Lilian Salgado, quero agradecer primeiramente a participação aqui na Rádio Justiça. Obrigada, é um grande prazer estar aqui novamente. Doutora, já partindo do princípio, contextualiza aqui pra gente qual que é o problema relacionado a essa cobrança de taxas indevidas de consumidores? Na verdade, essa ação coletiva, ela trata-se de uma ação para julgar, procedente pedido e declarar nula de algumas taxas. As taxas denominadas despesas, que não vinha a previsão de qual que é o serviço que estava sendo cobrado. Então, é a chamada tarifa de cadastros e despesas. Então, essa ação ela foi julgada procedente, é uma ação com efeito erga omnes e tinha multa pelo descumprimento da ordem judicial. Mas a grande novidade dessa decisão do STJ é que esse recurso, essa decisão do Marco Aurélio Belize, ela determinou que a entidade civil ela tem legitimidade para representar, para estar como substituta processual. Nesse caso, essa ação coletiva era de uma entidade que chamava ANDEC e foi extinta. E depois uma outra entidade, ela continuou com a demanda. Então, a questão que foi julgada agora é que, como uma ação coletiva, ela não é privativa de ninguém, ela pode haver a sucessão processual, sim, tá? E também determinou que o julgamento do STF, o 499, que estava sendo alegado pelos bancos para extinguir essas ações, ficou pacificado pela terceira turma do STJ que a repercussão geral 612-043 do Paraná e o RS 573232 de Santa Catarina, ele tem alcance restrito às ações coletivas de rito ordinário e não aquelas ações coletivas quando ela se limita a representar os titulares dos direitos controvertidos. Então, quando a senhora explica pra gente que a decisão tem aquele efeito erga omnes, ele seria no sentido de que se protege um consumidor, defenderia todos aqueles que são alvos dessa conduta abusiva? Exatamente. Inclusive, o Instituto tem com inúmeras entidades de defesa do consumidor uma campanha que se chama Protege Um, Protege Todos. A campanha foi feita no ano passado, tributo à jurista Ada Pellegrini de Nova, que era para mobilizar a população judiciária sobre a importância da atuação das entidades de defesa do consumidor nas ações coletivas de consumo. Então, essa decisão do STJ e a virada da jurisprudência, na verdade, é porque os precedentes do STF não estavam sendo aplicados corretamente. Não estava sendo feito distinguish. E agora, com essas novas decisões, inclusive teve uma decisão da ministra Nancy, em 4/10/2018,
que agora está pacificado, que quando uma entidade de defesa do consumidor, ela realiza uma ação civil pública ou uma ação civil coletiva, ela vai ter o alcance para todas aquelas pessoas que foram lesadas, né? Isso que significa o efeito erga omnes, independente se a pessoa é associada ou não. E que é justamente o espírito da lei do Código de Defesa do Consumidor, quando trouxe, né, no artigo 81 essa possibilidade da gente estar defendendo uma lesão em massa. E doutora Lilian Salgado, presidente do Instituto Defesa Coletiva, o contrato, muitos juristas levam pelo lado de ser imperativo. Mesmo o consumidor, ao ter pactuado esse acordo com essa cobrança de taxas tidas como indevida, ele pode contestar isso agora a partir dessa interpretação, a fim até de reverter esse posicionamento? Sim, porque na verdade essa ação coletiva ela vai proteger todos aqueles lesados, inclusive se for julgado, né, transitado em julgado, todos os consumidores que foram lesados pelo GEMAC, todos aqueles que já pagaram a tarifa teria a devolução, né? Aqui a gente pede a devolução em dobro, né? Ainda não foi decidida a questão em dobro, porque essa decisão do STJ, ela decide a legitimidade e pede o retorno dos autos ao tribunal de origem para que seja julgado o mérito. Agora, como que o consumidor ele pode se proteger, doutora? Levar esse contrato antes de ser assinado a um especialista, a fim até de fazer ali uma análise mais criteriosa e, se for o caso, até pedir uma redação aprimorada? Com certeza, né? O direito de informação é um direito básico do consumidor e ele pode pedir sim a via do seu contrato. Na hora que o consumidor ele for contratar, ele tem que pesquisar também antes as taxas no Banco Central, verificar qual taxa é legal, né? Porque infelizmente às vezes tem bancos que cobram tarifas ilegais. Então é por isso o consumidor ele deve analisar, né? Na dúvida não contrate e sempre ler e tentar compreender aquele contrato. Muito bem, essa foi a doutora Lilian Salgado, presidente do Instituto Defesa Coletiva. Ela explicou para a gente aí sobre como o consumidor deve se proteger para evitar a cobrança de taxas indevidas. Doutora Lilian Salgado, quero agradecer a participação e os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Obrigada, estou à disposição de vocês.